ao parágrafo 50. Ao se ter como referência essa junção que é o sujeito, as vias das consequências da linguagem para o desejo de saber é o desejo do analista. Talvez se tornem mais transitáveis devido ao que sabemos desde sempre sobre a distância que o separa de sua existência. Sua existência de quê? De sujeito mesmo. De ser sexuado ou até mesmo de ser vivo. Porque ele é um ser falante, ele é um usuário do significante. E, com efeito, a construção que fornecemos do sujeito, que é representado pelo significante, né? Na linha da experiência freudiana, nada retira da pungência, quer dizer, da aflição, da angústia pessoal, dos diversos deslocamentos e fendimentos que ele pode ter que atravessar na psicanálise didática. Repara que ele aqui já chama de psicanálise didática, e nos rasgos. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele vai fazer os deslocamento Freud no volume 14, né, na primeira tópica, no inconsciente, vai mostrar o quê? Que uma representação com catexia, com energia psíquica, carregada de energia psíquica, se desloca a outra e assim por diante, até que faz um conglomerado de representações que elas vão fazer, essas representações deslocadas, esse conglomerado, vão fazer as condensações. Por um lado você tem isso, por outro lado você tem as aberturas que o real vai se impondo. Aqui ele então já considera o analista como um analista de dado. Se esta registra as resistências transpostas, é por elas preencherem o espaço de defesa em que se organiza o sujeito, e é somente em certos balizamentos estruturais que podemos seguir o percurso que se faz para esboçar ou seja, para reunir em traços provisórios, né, seu esgotamento. Essas resistências, a resistência é a qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. É a oposição, é reação, é recusa de submissão à vontade de outrem. Quando ele chega no fim da análise, nesse ponto, eu vou pegar um pedacinho aqui, sem ressentimentos, culpas, julgamentos ou ilusões, o sujeito já se sabe como aquele que nada tem a perder, porque de fato nada tem além disso também é o ser, que lhe escapa. E pode então usufruir na plenitude de cada instante da banalidade da própria vida. E por isso pode agora viver a intransitividade do desejo. Porque o desejo, ele na verdade, ele deseja desejar, ele é intransitivo. Do mesmo modo, uma certa ordem de montagem é exigível daquilo que se deve esperar como tela fundamental do real na fantasia inconsciente,
Vocês lembram que eu fiz aqueles negócios de desenho, de vaso de flor, Então, a imagem real sai, na verdade, de um objeto real. E a virtual é aquela que você vê no espelho ao contrário. Da onde surge, nasce, no estádio do espelho, esse sujeito do inconsciente. Quer dizer, toda essa ordem de montagem é exigível daquilo que se deve esperar como tela fundamental do real na fantasia inconsciente. Todos esses valores de controle não impedem que a castração, que é a chave desse viés radical do sujeito, por onde se dá o advento do sintoma, no caso agora neurótico, continue a ser, até mesmo na didática, o enigma que o sujeito só resolve ao evitá-lo. Ele tem que se desapegar, aquilo tudo tem que virar lixo, só tem que sobrar o S1 dele e o dejeto, e o lixo. Porque o sujeito normal é casado com o sintoma. Ele tem, o Freud chamava o ganho secundário da doença. Por isso que a gente tem que cobrar caro. Para quê? Para que esse preço, esse custo, ele paga pelo sintoma, pela doença dele. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu tratei muito interessante, que eu aumentei muito o preço que ela queria pagar, porque ela queria pagar coisa nenhuma. Ela queria fazer um consumo a mais, como se fosse fazer uma depilação. Está na moda isso, né? Atualmente, antigamente aqui no Rio, todo mundo fazia análise. Então as pessoas sabiam o preço da análise, sabiam o que era. Tá? Hoje, para você fazer precificação é complicado, porque o camarada acha que depilar por laser as partes genitais é a mesma coisa que fazer a análise. Então, ou então ele vai fazer aquele negócio esqueci, aquele que aperta lá, tira a água do corpo. Ele acha que todos esses consumos estão em igualdade de condições. Então, na hora de você precificar a análise, você cobrar caro pelo sintoma dele, é muito difícil a discussão. A não ser que ele venha de uma classe social que está acostumada a valorizar a psicanálise. E nós estamos passando por um momento que já vem de alguns anos, onde você tem que fazer o camarada entender que a análise é outra história. E eu aumentei muito o preço de uma moça que queria pagar para dentro do consumo, né? Do luxo dela, das bobagens. E aí ela começou a andar loucamente. E aí um dia ela falou para mim assim, a senhora sabe que eu descobri que foi muito bom a senhora me cobrar muito caro, porque depois que a senhora me cobrou muito caro, eu mudei completamente, eu estou andando muito. Eu achei tão engraçadinho. É verdade. Você tem que arrancar o dinheiro, não é para você ficar rica, é porque aquilo, ela tem que pagar por aquela doença. Senão não tinha como.